Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Helena e hoje vamos conversar sobre materiais restauradores intermediários. E o que são esses materiais? Eles são materiais que são aplicados na parede de fundo da cavidade, ficando, portanto, entre a parede de fundo e o material restaurador. E para utilizar esses materiais, deve-se saber o histórico do paciente em relação à sintomatologia desse dente, em que se tem uma pulpite reversível ou uma polpa saudável, já que para pulpite reversível o tratamento é endodôntico. Então, eles são utilizados em cavidades profundas ou em pequena exposição pulpar. Vocês já sabem que a dentina mais profunda tem uma densidade tubular grande, então permite assim a passagem de estímulos térmicos, elétricos ou o próprio contato do material restaurador com o tecido pode exercer uma agressão nesse complexo dentina-polpa. Então, resumindo, é utilizado em cavidades muito profundas e em pequena exposição pulpar. Já as cavidades médias e rasas, a densidade dos túbulos dentinários é bem menor. Então, como estão mais distante da polpa ali dos cornos pulpares, não há essa preocupação de proteção. Então, pensando nesse aspecto, esses materiais restauradores intermediários devem ter propriedade mais biocompatível que materiais restauradores comuns. Então, portanto, esse material ideal é aquele que deve proteger a polpa contra estímulos térmicos, ter efeito anógeno na polpa, ou seja, não causar agressão à polpa ou ao complexo dentina na polpa, ter ação antibacteriana e também evitar infiltração, já que pode acontecer de um material restaurador permitir a infiltração ao longo do tempo, e aí o material intermediário vai estar ali para proteger. Em cavidades rasas, quando restaurados com resina composta, é realizada apenas a aplicação do sistema adesivo, que já é o protocolo recomendado, e a resina composta. Mas quando era utilizado a amálgama, necessitava de selantes ou verdadores na parede circundante ou na de fundo, para depois inserir essa amálgama, já que ele libera com o passar do tempo íons metálicos que podem alterar a cor, deixar o dente mais escurecido, e também transmite estímulos térmicos. Então é utilizado selantes ou vedadores, que podem ser vernizes convencionais, que é um material bem antigo e que contém resina e solvente na sua composição, ou sistemas adesivos. Bem, o sistema adesivo vai criar uma película ali em todas as paredes do preparo, e nesse caso, o adesivo não vai agir como adesão com a amálgama, e sim ele vai proteger as paredes dentinárias, impedindo o contato desse amálgama com as paredes. Já em cavidades médias, se utilizado resina composta, vamos manter o mesmo protocolo ali de sistema adesivo, conforme a recomendação do fabricante, depois a resina composta. Já para o amálgama, há essa preocupação novamente de condutibilidade térmica, já em profundidades médias, e assim o preparo cavitário dele também existem algumas regrinhas, que uma delas é deixar a parede de fundo o mais plano possível, já que ele não é um material retentivo, e também, por isso, deve ser utilizado materiais restauradores intermediários ali. Então, vai permitir com que se faça uma parede de fundo plana, impedir o contato da amálgama com a parede de fundo, e esse material pode ser uma base, que os materiais mais utilizados hoje são o cimento de óxido de zinco e eugenol e o cimento de ionômero de vidro. E o que são essas bases cavitárias? São materiais rígidos, normalmente cimentos, que vão criar essa barreira espessa entre o material restaurador e o preparo cavitário, tem propriedade de promover isolamento térmico e elétrico e permite que restaure de uma forma ideal os preparos cavitários, já que ali para amálgama deve ser mais plano possível. Então, as bases podem ser fornecidas em diversos materiais. Nós temos uma gama de material muito antigos, mas como citei anteriormente, os dois últimos mais utilizados é o cimento de óxido de zinco eugenol e o cimento de ionômero de vidro. O cimento de ionômero de vidro é o mais utilizado de todos, sendo muito interessante, pois há inúmeras vantagens, e dentre elas ele libera o flúor, e pela sua importância e seu grande uso, será dado em uma aula específica sobre ele. Então, nesse momento, nessa aula, vamos discutir apenas mais a respeito do cimento de óxido de zinco e eugenol. Então, a base, quando eu aplico, ele tem essa função de proteger, de planificar a parede de fundo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui da cavidade, nós nos deparamos com uma parede de fundo escura, dura, brilhante, rígida, caracterizada por uma dentina esclerótica, então nós não vamos remover essa parede, remover essa dentina sadia ou a dentina esclerosada, já que essa dentina esclerosada já é um mecanismo de defesa do próprio dente. Então vamos aplicar em torno de 1 a 2 milímetros
de base para justamente conseguir planificar essa parede de fundo e impedir que o material restaurador que virá por cima dessa base entre em contato com a parede de fundo. Essa marca aqui embaixo é muito conhecida desse cimento, se chama IRM. Talvez seja a marca que a gente mais utilize ali na clínica, então quando vocês trabalharem com IRM, vocês vão saber que estão trabalhando com cimento de óxido de zinco e eugenol. O cimento de óxido de zinco e eugenol é composto por um frasco de pó e um frasco de líquido, e quando eu misturo os dois, ele forma uma massa mole. Ele é um dos cimentos mais antigos que existem na odontologia, desde 1873, e nós misturamos o pó com esse líquido, e o óxido, que é o pó, vai ser a base, e o eugenol vai ser o ácido. Então teremos uma reação ácido-base para formar esse cimento, que também é conhecido como OSE. O pH desse cimento é em torno de 7, sendo um pH muito bom, já que é um pH neutro, e por isso ele é um dos cimentos menos irritantes de todos os materiais dentários. Então, esse cimento no seu pó normalmente vai ter óxido de zinco, uma resina branca que vai reduzir a fragilidade desse cimento, tem estearato de zinco, que é um plastificante para facilitar a manipulação, e acetato de zinco, que aumenta as propriedades mecânicas do cimento. E no frasco de líquido vai ter eugenol e óleo de oliva. Esse óleo ele é utilizado para modificar a viscosidade do líquido. Então, o eugenol vem da essência do cravo e ele tem propriedades muito positivas em ponto de vista terapêutico. Tem efeito analgésico, antisséptico, anti-inflamatório, aromatizante. E esse é o eugenol que deixa o cheiro do consultório, que a gente chama de cheiro do dentista. Então, quando você vai no consultório e tem o cheiro do dentista, é porque esse dentista utilizou o óxido de zinco eugenol. Ele fez talvez uma base com esse material, já que é um material muito utilizado e sempre foi muito utilizado, principalmente na época que existia mais restaurações em amálgama. Então, a reação de presa desse cimento basicamente é óxido de zinco, que reage com água, formando hidróxido de zinco. E a partir desse momento, o hidróxido de zinco reage com o eugenol numa reação ácido-base e vai formar o eugenolato de zinco, que é um quelato. Então, esse cimento vai ter um pH neutro, como já foi citado, em torno de 6,6 a 8, mas ele tem uma alta solubilidade. E essa é uma desvantagem desse cimento, pois, além disso, ele tem uma baixa resistência compressiva, embora seja suficiente para atuar como base. Mas se comparar com outros cimentos, como fosfato de zinco ou o próprio ionômero de vidro, a resistência compressiva dele é baixa. Então, as propriedades dele são ter um bom selamento marginal, um bom isolamento térmico, químico, elétrico. Ele é biocompatível, mas depende do uso, pois por ter eugenol, ele não pode ficar em contato direto com a polpa ou com o tecido conjuntivo, porque ele é muito irritante. Então, atuando como base, ele é biocompatível. Também é bactericida, caso haja uma infiltração entre os fluidos ali na fenda ou num gap formado entre o material restaurador e o dente. Então, ele vai impedir que as bactérias cheguem até a polpa. E também o eugenol inibe a função neutrofílica e protege os tecidos dos danos causados pela inflamação. Então, vamos aplicar o eugenol como base, previamente a uma aplicação de restauração em amálgama, ou uma cimentação temporária de uma coroa provisória por um tempo, até que a coroa definitiva fique pronta. E também ele pode ser utilizado no tratamento endodôntico, por ter esse efeito sedativo da polpa, ou também para uma restauração provisória de cavidades, como por exemplo depois de realizar esse tratamento endodôntico. Esse é um material que vai conseguir selar temporariamente a cavidade. Então, as suas contraindicações são não aplicar esse cimento diretamente na polpa exposta, porque ele é irritante, como eu já disse. E também não devo utilizar esse cimento como base para restauração de resina composta, porque ele pode prejudicar ou até mesmo inibir a polimerização da resina, como mostra alguns artigos na literatura. Para a manipulação desse cimento, nós utilizamos uma placa de vidro limpa e seca, uma espátula rígida e larga, e o frasco do material, que é um frasco de pó e um de líquido. Então, vamos agitar o frasco para soltar esse pó e incorporar o pó no líquido, como manda o fabricante. Recomenda-se dividir esse pó em 3 partes, sempre trabalhando em uma área pequena da placa. Então, essa divisão é feita em 3 partes e eu vou começar inserindo a menor parte, misturando até a maior parte. E assim vamos incorporando o pó contra o líquido. Não vamos fazer um movimento de espatulação circular, sim pressionando o pó contra o líquido, até que ele incorpore todo o líquido
sendo que no começo ele é um pouco mais fácil, depois fica um pouco mais difícil de incorporar, porque vamos ter que aplicar mais pressão. Quanto mais pressão eu coloco, mais eu consigo incorporar o pó nesse líquido, até conseguir formar uma massa sem nenhum resíduo de pó ou de líquido. E assim, nós vamos aplicar no interior da cavidade, formando a base, que não vamos preencher a cavidade inteira. Então, vai ser deixada uma parte de 2 a 2,5 litros de espaço para poder colocar o material restaurador nesse espaço. E essa imagem é de uma restauração provisória, utilizando isso, então é por isso que está tudo preenchido. Então, agora vamos conversar mais a respeito sobre como proceder em cavidades profundas, muito profundas, e com exposição pulpar. Então, esse procedimento é um pouco delicado, já que, conforme a abordagem, se houver alguma falha, pode acarretar um comprometimento da vitalidade pulpar, ocasionando a pulpite reversível. E para cavidade profunda e muito profunda sem a exposição pulpar, é um tipo de situação em que a parede de fundo está muito próxima dos cornos pulpares e também tem os túbulos dentinários ali em uma maior densidade. Então, nessa parede de fundo, fica mais fácil a transmissão de qualquer estímulo, seja térmico, elétrico ou outras características mais agressivas do material restaurador em si. Então, quando eu for aplicar uma resina composta, a preocupação é colocar um material de forramento nessa cavidade. Após isso, nós seguimos aplicando a técnica para resina composta, que é a aplicação do sistema adesivo, conforme manda o fabricante, e a aplicação da resina composta. Já quando é uma restauração por amálgama, nós devemos nos preocupar em colocar uma camada de forramento também, ou seja, o material forrador seguido por uma base. Então, essa base vai aumentar a distância entre o amálgama e o complexo dentina-polpa e vai permitir formar a parede de fundo plana, que é o recomendado para o preparo cavitário e restauração de amálgama. Mas o que são esses agentes forradores? Eles são materiais, normalmente cimentos, que têm uma propriedade de selamento, então eles selam a parede da dentina, e eles têm uma propriedade mecânica inferior àquela da base, então eles devem ser aplicados sempre em camadas muito finas e em pequenas áreas. Sendo os forradores mais utilizados a base de hidróxido de cálcio e o cimento de anúmero de vidro, que novamente será dado em uma próxima aula sobre esse assunto. E os materiais à base de cimento de hidróxido de cálcio são divididos em 4 diferentes materiais. Tem o hidróxido de cálcio PA, que é o hidróxido de cálcio pó, que é o pró-análise. Tem o cimento de hidróxido de cálcio, a solução de hidróxido de cálcio e a pasta de hidróxido de cálcio. Cada um tem sua utilidade, tem sua aplicação. Então, o cimento de hidróxido de cálcio é apresentado em 2 bisnagas, sendo uma pasta base e outra pasta catalisadora. Vocês podem encontrar no mercado diferentes marcas, como a da Biodinâmica, a da Dentisply, da Coltene, mas o mais comum e popular é a da Dentisply, chamado Dical, ou também o Hidro-C, que também é bastante popular, e ele vem além das 2 bisnagas, vem um bloco de manipulação para você manipular ali e espatular o cimento. Então, a pasta base é composta por dióxido de titânio, glicol sacilato, e pasta catalisadora é o hidróxido de cálcio, óxido de zinco, e ele vai ter um pH em torno de 11,3, que é um pH bastante alto, então é um cimento bastante alcalino, e vai ser utilizado para o forramento e cimentação de coroas provisórias. Esse cimento ele tem uma maior resistência e menor solubilidade que o pó e a pasta, uma baixa resistência à compressão e um pH menor do que o pó pelo menor teor de hidróxido de cálcio. Então, quando eu vou trabalhar com esse cimento, eu sempre trabalho em pequenas quantidades, em porção muito pequenas, igual a de base e de catalisador. Então, eu posso utilizar esse cimento para forramento, ou seja, ele é aplicado não na exposição pulpar, quando não há exposição pulpar, apenas naquela área em que você acha que está mais próximo dos cornos pulpares, ali mais próximo da polpa. Então, não cobre toda a parede de fundo, nunca vai aplicar também nas paredes circundantes, porque ele é um cimento muito solúvel e ali ele ia atrapalhar a nossa restauração. Então, coloca-se, como vocês estão vendo aqui na imagem, na parede de fundo, somente numa área pequena que está próxima à polpa. É aplicado esse cimento numa parede de fundo, quando eu tiver uma dentina remanescente. Então, eu estou falando que não tem a exposição pulpar.
É por isso que é em camadas profundas ou muito profundas, que vai ter essa camada de dentina muito pequena. Então, esse procedimento de aplicação de um forrador em um cimento de hidróxido de cálcio nessa parede de fundo, ele é chamado como capeamento pulpar indireto. Se houver exposição de polpa e aplicamos esse material sobre a exposição, ele vai se chamar capeamento pulpar direto. Então, sempre que nós falarmos aqui no laboratório ou na clínica para fazer um capeamento pulpar indireto, significa que você vai colocar o cimento hidróxido de cálcio ali na parede de fundo, numa região próxima ao corno pulpar, ali próximo à polpa. Então, esses cimentos são impermeáveis aos ácidos que existem em alguns materiais restauradores, então eles protegem esse complexo dentina-polpa contra esses ácidos. Eles são eficazes contra estímulos elétricos e térmicos e estimulam a formação de uma dentina reacional. Isso é muito importante porque quando é preciso que haja uma formação dessa dentina para que o dente se repare e para que a polpa consiga reparar qualquer problema ali nessa região. Então, para manipulação, é aplicada uma porção igual de cada um dos dois. Então, uma quantidade muito pequena. Vocês vão manipular ali com a espátula até obter o material homogêneo. E usa sempre o insersor de hidróxido de cálcio, que é aquele instrumento metálico que tem uma bolinha na extremidade. Então, a gente sempre tem que pegar muito pouco desse material para aplicar, porque nós devemos aplicar apenas naquela região específica. Se for colocado nas paredes circundantes, a gente vai ter que remover. E aí vai tomar tempo clínico de vocês e também nunca temos a certeza de que removemos totalmente o material. Então, além disso, o tempo de presa dele é muito rápido, em torno de 2 minutos, então vocês precisam ser rápidos. É isso que é uma outra limitação desse cimento, já que tem que ser muito rápido, logo ele endurece e vocês não conseguem mais inserir na cavidade. Aqui, por exemplo, tem uma cavidade classe 2 em um molar. Há essa dentina esclerosada, então a gente não vai remover essa dentina, mas eu sei que ali na região axial existe um corno pulpar muito próximo, então a gente vai aplicar esse cimento nessa camada, fazendo uma área bem pequena com uma camada bem fina do cimento. Nesse outro exemplo, tem ali uma classe 4, um incisivo central. Então, a gente também sabe que ali na parede de fundo axial está próxima à polpa, então também aplica uma fina camada em uma área bem pequena só para garantir que está protegendo ali essa região. E por que tem que colocar em uma pequena região? Porque esse cimento, como eu já falei, não tem uma propriedade mecânica muito boa, é muito baixa, então ele é muito solúvel também. Então, quanto maior a área que a gente coloque esse cimento, se algum momento tiver uma solubilização desse material, vai ser uma área que vai ter uma quantidade muito grande de material. Então, se colocar em uma área pequena, vai ter um menor problema nessa restauração. Então, como que eu vou proceder quando acontece uma exposição pulpar? Então, nessa situação é um pouco mais séria, porque a gente está removendo ali a cárie e durante o preparo, acidentalmente, acontece a exposição pulpar. E a gente vai, primeira coisa, ver aquele sangramento. Então, o que vamos fazer? A gente vai observar como que é a qualidade desse sangue, desse sangramento. Se é um sangramento abundante, com um vermelho vivo, brilhante, significa que essa polpa está numa condição mais saudável. Então, a gente consegue fazer essa proteção desse complexo dentina-polpa esperando que haja uma regeneração. É importante vocês saberem também que funciona mais em pacientes jovens, porque tem uma polpa mais saudável. Já em pacientes mais velhos, a chance de recuperação é menor. Então, se o sangramento também não tiver essa característica de vermelho vivo, sangramento abundante, é provável que essa polpa esteja num processo de transição. E aí, as taxas de sucesso diminuem. Mas com qual material que eu vou fazer esse capeamento quando tem a exposição? Nesse caso, a gente vai utilizar o hidróxido de cálcio pó, que é o hidróxido de cálcio PA. Mas também, por cima, a gente coloca o cimento de hidróxido de cálcio. Então, vamos precisar também de uma solução de hidróxido de cálcio e uma pasta de hidróxido de cálcio. E para fazer essa solução, vai misturar o pó de hidróxido de cálcio PA em um volume de água destilada ou soro, mexe bem e deixa o hidróxido de cálcio decantar. Então, esse líquido ali terá resíduos de hidróxido de cálcio dispersos e por isso ele é chamado de hidróxido de cálcio, solução de hidróxido de cálcio.
Já o hidróxido de cálcio PA, que decantou, ele vai ser uma pasta. Então, ele vai ser a pasta de hidróxido de cálcio, já por essa consistência dele. Então, a solução é utilizada para limpeza e hemostasia, é feito com uma bolinha de algodão que limpa toda a cavidade ali da região da exposição para parar o sangramento. E também vai neutralizar ali e vai deixar uma cavidade mais suscetível à regeneração. Já a pasta é muito utilizada em curativo intracanal, quando eu faço o tratamento endodôntico. Isso vai ser abordado na disciplina de endodontia. E essa pasta é aplicada no interior do conduto para que, nesses intervalos do tratamento endodôntico, haja como um curativo. Em alguns lugares, eles também utilizam a pasta para cobrir a exposição, mas aqui nós utilizamos apenas o pó. A solução de hidróxido de cálcio ela pode ser aplicada em todos os tipos de cavidade, ela vai fazer essa limpeza e neutralização da acidez, vai estimular a calcificação dentária e também vai ser hemostática. Então, quando trabalhamos com hidróxido de cálcio PA, esse pó vem em um frasco único, oferecidos por diversas marcas, como a Biodinâmica, a Makira, e nós vamos usá-lo para proteção direta, ou seja, vamos aplicar diretamente naquela exposição pulpar. Então, eu já falei anteriormente, mas reforçando, quando houver exposição, esse tipo de capeamento é chamado de capeamento pulpar direto. Lembrando que quando não há exposição, eu coloco cimento de hidróxido de cálcio, e aí vai ser capeamento pulpar indireto. E além do capeamento pulpar direto, o hidróxido de cálcio PA pode ser utilizado também em pulpotomia, que é quando nós removemos apenas a polpa da câmara pulpar, que também é muito utilizado na pediatria, e ainda estimula a formação de dentina reacional. Então, como que eu faço esse capeamento? Após o momento da limpeza com a bolinha de algodão em solução de hidróxido de cálcio, eu utilizo aquele insersor de amálgama, só que o pediátrico porque ele é menor. Então, vamos pegar o pó, inserir o pó diretamente na exposição e ele vai ficar com uma grande quantidade, e aí a gente joga um jatinho de ar para conseguir remover o excesso. Já que como a maior parte do pó vai entrar em contato com a umidade da polpa exposta, essa parte vai ficar retida ali na polpa, sobrando apenas essa pequena área correspondente com a área de exposição. Então aqui, por exemplo, é uma aplicação do pó somente na área de exposição. E como que a gente faz essa abordagem então? Quando houver exposição, eu faço a limpeza com a solução de hidróxido de cálcio e aplico o pó de hidróxido de cálcio somente nessa área. Então, eu faço o forramento depois com o cimento de hidróxido de cálcio e é comum que a gente aplique no começo numa área muito grande, mas com o passar do tempo a gente consegue colocar numa área mais restrita, onde é mais próximo dos cornos pulpares. E aí sim, quando eu for restaurar com uma resina composta, é interessante fazer uma base com ionômero de vidro também, para proteger esse forramento e reduzir o tamanho da cavidade, que é bem interessante. E aí sim, aplica o sistema adesivo para resina composta, conforme a orientação do fabricante. No amálgama, a princípio, é o mesmo fazer a limpeza da cavidade com a solução, aplicar o pó de hidróxido de cálcio sobre a exposição, cobrir com esse forramento de cimento e hidróxido de cálcio e aí faz uma base justamente para fazer o preparo cavitário para amálgama, que pode ser com cimento, hidróxido de zinco e eugenol ou ionômero de vidro, e aí restaura com a amálgama. É por isso que a gente vai colocar o cimento de hidróxido de cálcio por cima da exposição contendo esse pó. Então, o cuidado que se deve tomar é aplicar sempre ao redor da exposição, porque como vocês podem ver ali na segunda imagem, logo eu vou cobrir tudo, mas primeiro colocar apenas ao redor, porque se misturar junto, vai fazer uma bagunça no nosso trabalho. Então, lembrando também que tem que ser uma pequena área, quanto menor, mais fino, melhor. E aqui em uma secção longitudinal, nós vamos ter uma camada de hidróxido de cálcio coberta por uma camada de cimento de hidróxido de cálcio. E o que vamos proporcionar para esse dente que vamos fazer esse procedimento? O pó de hidróxido de cálcio vai estimular essa formação da dentina reparadora, ou seja, esse acesso, essa exposição ali vai ser fechada,
e esse cimento vai atuar como uma barreira contra substâncias tóxicas e irritantes dos materiais restauradores e também proteger a polpa contra os estímulos térmicos. Só que ele é solúvel nos fluidos orais, então é importante ter um bom selamento. Então, além disso, ele vai ter uma ação bactericida. Então, como que é formada essa ponte dentinária? Uma vez que o pó de hidróxido de cálcio é muito alcalino, ele tem um pH em torno de 11, 12, ele vai agredir esse corno pulpar e vai causar uma necrose superficial dessa polpa. E automaticamente a polpa vai interpretar esse hidróxido de cálcio como uma matriz e vai promover uma diferenciação em células mesenquimais e odontoblastos. Então, esses novos odontoblastos vão gerar dentina, como vocês veem assim nesse corte da histologia. Ele vai gerando novos odontoblastos e uma nova dentina, fechando essa exposição. É mais provável de acontecer, como foi dito, em pacientes mais jovens, já que ele tem uma polpa mais saudável, mais vital. O que pode ser utilizado também no lugar do pó de hidróxido de cálcio é o agregado trióxido mineral, chamado MTA. Vocês vão conhecer bastante a respeito dele na disciplina de endodontia. Então, esse material é um material biocerâmico muito utilizado na endodontia em casos de perfuração radicular. Durante o tratamento endodôntico, ele é muito biocompatível e ele ajuda na reparação. E ele também é baseado no cimento de Portland, que é aquele cimento de construção. Então, ele vai ser misturado com o óxido de bismuto. Então, ele pode ser oferecido na forma de pó e líquido, na forma pasta-pasta, ou na forma de put, que é uma consistência um pouco mais densa. Ele pode ser branco ou cinza. Ele tem também diferentes marcas comerciais, como a Dentsply, a Angelus e também outras marcas. Quando ele é na forma de pó e líquido, o líquido é a água destilada e o pó vai ter fosfato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de bismuto e óxido de silicato. E eles vão acabar se transformando em hidróxido de cálcio ao misturar com essa água destilada. Então, por fim, na manipulação, a gente vai proporcionar de acordo com a recomendação do fabricante. Então, vai misturar o pó e o líquido até formar uma massa como está ali nessa imagem. Algumas pesquisas mostram que o MTA ele é mais biocompatível do que o pó de hidróxido de cálcio porque ele não vai agredir a polpa. Ele apenas vai dar as condições para que essa polpa reaja e repare. Só que ele tem um problema, o MTA. Ele tem um custo muito elevado, enquanto o pó de hidróxido de cálcio é muito barato. Então, essa vai ser um dos problemas dele. Essas são algumas das referências utilizadas nessa aula e eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante. Muito obrigada!